Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. É com muito carinho, é com muito bom coração que nós estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse em que tranquilizamos o nosso coração, tranquilizamos os nossos pensamentos e abrimos as portas da nossa alma para acolher os ensinamentos do alto, os esclarecimentos de Jesus e dos bons espíritos. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu convido a todos para iniciarmos aqui o nosso encontro, o nosso momento do Evangelho Diário. Esse momento que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, nos concede, a iniciarmos aqui com uma oração elevada até a Jesus. Nós sabemos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece sobre isso, que toda oração, com a vontade firme, com aquela vontade genuína, com aquelas palavras que partem do fundo do coração com a mais pura sinceridade, vai até Deus. Que Deus ouve todas as nossas orações e que os bons espíritos, com a permissão de Deus, vêm nos auxiliar. Então, com este pensamento, com a vontade mais pura e sincera em nosso coração, vamos elevar o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai. Vamos fechar os nossos olhos nesses breves minutos para a vida material e abrir os nossos olhos para a vida espiritual. Vamos juntos rogar a Deus que Ele nos proteja e nos ampare no dia de hoje. Amado Pai, mais um dia se inicia em nossa vida. Proteja os nossos passos por todos os caminhos que formos. Tranquiliza, Pai, o nosso coração de todas as preocupações. Amado Pai, nos envolva em teu abraço e nos faz sentir seguros com o teu amor, afastando todo medo, toda ansiedade, toda insegurança de perto de nós. E preencha a nossa alma com a esperança, com a fé e com a coragem. Deus, amado Pai, cuide de nós hoje, que possamos enxergar todo o teu amor e toda a tua bondade em cada segundo de nossa vida. Cá estamos nós, juntos neste momento do Evangelho, em teu nome, glorificando o teu nome, Pai, através das nossas atitudes. Seja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, com essa oração, com essas palavras, eu convido a todos a iniciarmos o nosso momento do Evangelho Diário. Hoje nós iremos refletir aqui a mensagem de número 211 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje a nossa mensagem é de Emmanuel e nos fala sobre cooperação. Emmanuel nos diz que a cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, olha que interessante, porque Emmanuel claramente define aqui para nós o que é cooperação. Em breves palavras, ele diz que cooperação significa
obediência construtiva aos impositivos da frente. Ou seja, cooperar, meus irmãos, tem vários significados. Nós podemos cooperar para o bem, mas a gente também pode cooperar para o mal. E quantas existências a gente já não teve em que realizamos cooperações menos edificantes? Quantas existências a gente já não passou em que cooperamos com o mal pela nossa ignorância, pela nossa falta de esclarecimento no caminho do bem? Isso pode ter acontecido. Mas hoje Emmanuel nos fala da cooperação quando ela é voltada para o bem, para o caminho do bem. É aquela ajuda, é aquele amparo que segue a obediência de crescer, de evoluir. É quando a gente estende a mão para o outro para ajudar ele em qualquer sentido da vida, mas a gente está ajudando ele para melhor. A gente está ajudando ele a crescer. Então, quando nós cooperamos para o bem, é quando a gente ajuda o nosso próximo a crescer, a ir para um caminho melhor. Porque, meus amados irmãos, vejamos bem, ainda na Terra hoje em dia, muitos acham que cooperar é apenas ajudar o outro. Se você está ajudando, tá bom. Mas às vezes aquela ajuda, aquela cooperação que a gente estende para o outro, muitas vezes é maléfica para ele. Não é benéfica. Um exemplo claro aqui para nós é de um filho que só fica, às vezes, trancado dentro do quarto. Um filho ainda nos teus anos jovens, ainda na adolescência, fica só trancado no quarto, jogando videogame, na internet, na televisão, não faz mais nada além disso. Aí, às vezes, a mãe ou o pai, achando que está cooperando com aquele filho, faz tudo para ele, tudo. Porque fazer tudo é cooperar na cabeça desses pais. Não, então concede tudo, tudo que o filho quer, tudo que o filho exige, eles dão. Cooperam para o filho manter essa rotina de ficar só no quarto, jogando videogame, na internet, apenas isso. Pois é, essa cooperação, digamos assim, essa ajuda, isso que os pais estão fazendo, não está ajudando esse filho a crescer. Então, a partir do momento que esses pais colocam limites, dizem um não para esse filho, mostram para ele um outro caminho, a partir desse momento eles estão cooperando para o bem. Porque dizer um não para esse filho é muito mais benéfico do que dizer um sim. Exatamente. Mostrar para esse filho limites é muito mais benéfico e coopera muito mais com esse filho do que permitir que ele faça tudo. Então, olha só como existe cooperação e ajuda para o bem e ajuda também para o mal. E a gente sempre tem que pensar na ajuda que vai amparar o outro a crescer, a evoluir, a se desenvolver. Até sobre isso achei interessante, porque exatamente essa semana, no Evangelho no Lar, aqui em casa, o André partilhou uma história, que eu vou ter que partilhar ela aqui também com todos vocês. O André partilhou a história contada por um palestrante espírita, em que ele narra a história de uma jovem que, conversando com esse palestrante espírita, questionava ele o que ela poderia fazer para ajudar o pai dela. O que ela poderia fazer para cooperar com o pai dela. E ali ela conta que o pai é alcoólatra e que, assim, chegava em casa em condições deploráveis e que ela nunca conseguia ter uma conversa com o pai dela para passar um esclarecimento para o pai, para ajudar ele,
para cooperar com ele a ele seguir um caminho melhor, né? A sair daquela situação. Então ela conta que ela nunca via o pai assim em sã consciência para ela poder conseguir ter uma conversa e ajudar esse pai, ampará-lo. Então ela pergunta para esse palestrante o que ela poderia fazer nesse caso. E é muito interessante porque a resposta dele é simples e extremamente assim sábia. Ele diz que quando o pai estivesse em casa, que ele se deitasse para dormir, que ela fosse até o quarto dele e na hora que ele já estivesse dormindo, que ela fosse até lá, desse um abraço nele, naquele momento se aproximasse do pai e fizesse uma oração para ele. Que talvez seria a única forma, o único horário que ela conseguiria ali destinar a cooperação do amor, a cooperação do carinho, a ajuda àquele espírito tão sofrido no vício. Porque quando ele estava acordado, ele estava totalmente embriagado. Então, esse palestrante fala: olha, na hora que ele estiver dormindo, que ele estiver ali deitado, aproxime-se dele, dê um abraço nele, um beijo em teu rosto, diga que o ama e nesse momento ali faça uma oração para ele. Talvez seria o único minuto de paz que ela teria com o pai dela, mas seria ainda assim um momento em que ela poderia ajudar esse espírito através do abraço, que o abraço ele passa essa energia, o abraço passa o amor, o afeto, então através do abraço, através daquela oração ali do lado dele, ela estaria cooperando com Deus para ajudar aquele espírito, ela estaria destinando amor a esse espírito, ao pai dela, então é uma forma dela cooperar com Deus. Então, olha só, uma jovem numa situação tão difícil, tão deplorável, e mesmo assim há formas dela cooperar com Deus aqui na terra para fazer o bem. Então, meus irmãos, diante desses exemplos aqui partilhados para todos nós, eu penso que cada um de nós aqui hoje, dependente da condição em que a gente esteja em nossa vida, todos podemos cooperar com Deus. Todos podemos cooperar nessa grande obra divina e fazer algo no bem. Cooperar com Deus é como Emmanuel coloca, obediência construtiva aos impositivos da frente. Cooperar com Deus é estender a mão para que o outro cresça, o outro melhore, o outro receba caridade em forma de amor. Cooperar com Deus é viver no caminho do bem e estender a mão a todos que passam pela nossa estrada. E sempre há uma forma da gente cooperar com Deus. Novamente eu cito esta história. Olha que linda. Essa jovem poderia pensar, não tem como. Eu ajudar meu pai, não tem nada que eu possa fazer por ele. Ele está sempre bêbado, sempre embriagado. E olha só que forma linda que esse palestrante espírita disse para ela. Enquanto ele estiver dormindo, aproxime-se dele. Dê um abraço, faça uma oração para ele. Que esse momento é importante para o espírito dele. O corpo descansa, mas o espírito está lúcido e vai receber essa oração. E vai receber essa energia do abraço. Então, meus irmãos, hoje eu deixo aqui essa mensagem do Evangelho para todos nós. Olhemos a nossa volta. Olhemos a nossa vida. Por mais difícil que esteja. Onde e quando podemos cooperar com Deus? Hoje. Em que momento podemos cooperar com Deus, ajudando os nossos irmãos? Hoje eu deixo essas mensagens aqui do Evangelho, essas palavras da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Que possamos acolhê-la em nosso coração, que possamos levá-la para o nosso dia e com a bênção de Deus nos encontramos aqui amanhã para mais um Evangelho diário. Meus irmãos,
Um grande abraço fraterno para todos nós. Que assim seja.